caríssimos filhos e filhas, querida comunidade reunida, caríssimo seminarista, caríssimos ministros extraordinários da Eucaristia, coroinhas, acólitos, todos em peso aqui, expressando a comunhão com a nossa comunidade, nossa paróquia, que dá início oficialmente a este retiro espiritual. É assim que é possível chamar a Semana Santa, um verdadeiro retiro, porque é uma semana que a gente se retira para nos unirmos com Deus, a paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é uma semana muito rica, muito profunda, que nós vamos celebrar o mistério pascal, isto é, paixão, morte e ressurreição de Jesus. O mistério pascal é o centro da fé cristã. E nós iniciamos então com a celebração de Ramos, fazendo memória da entrada de Jesus em Jerusalém. E Jerusalém, minha gente, é o lugar da vida doada, é o lugar da entrega total de Jesus Cristo em favor da humanidade, para a nossa salvação. Em Jerusalém, Jesus cumpre definitivamente a sua missão. Ele que foi obediente, como nós cantamos aqui, vai dizer a palavra do Senhor. Ele foi obediente como Filho de Deus e obediente até a morte e morte de cruz. Então em Jerusalém se consuma a sua missão, não é? E é interessante que a liturgia de hoje nos coloca diante de dois cenários, de duas cenas. Nos coloca às portas de Jerusalém, quando o povo acolhe Jesus com alegria, com os ramos de oliveira nas mãos, e também nos leva para o Gólgota, para a crucifixão de Jesus. Então nós temos dois momentos, em cada cena, nós somos convidados a refletir algo que toca a nós de modo particular, tá? Então, na entrada de Jerusalém, nas portas de Jerusalém, vamos pedir nessa Santa Missa hoje a graça de fazermos também a experiência que fizeram o povo de Jerusalém, acolher Jesus. A liturgia de hoje nos convida a acolher o Senhor, que é o Filho de Deus, deve ressoar no nosso coração, no nosso ouvido, na nossa mente, deve entrar no nosso coração este seguinte refrão que disseram o povo de Jerusalém a Jesus: bendito que vem em nome do Senhor. Que nós possamos rezar este refrão. Este refrão deve marcar a nossa vida. Vamos rezar, vamos repetir de novo? Bendito que vem em nome do Senhor. Repita, bendito. Mais uma vez, reza isso de coração. Faça desse refrão a sua oração. Vamos lá. Bendito que vem em nome do Senhor. Agora um pouquinho mais baixo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Somente o coração vai dizer isso. Diga. Querido filho, querida filha, acolher Jesus, sabe o que significa isso? É nós deixarmos o Senhor ser Deus de nossa vida. Sabe, é darmos espaço para o Senhor, abrirmos o nosso coração, é dizer assim: olha, Senhor, pode entrar no meu coração e a partir de agora eu quero viver segundo a Tua vontade, segundo os Teus desígnios. Isso é uma verdadeira acolhida, minha gente, que nós possamos acolher Jesus nessa Semana Santa que iremos celebrar, acolhermos o seu mistério pascal, a sua paixão, morte e ressurreição, aprendermos com Ele, com o seu exemplo de vida doada, com o seu exemplo de humildade, como vai dizer aqui a segunda leitura, a carta de São Paulo a Filipenses. Jesus Cristo, Ele se esvaziou de si mesmo para nos dar o exemplo de humildade. Ele não se arrogou, Ele não se orgulhou de ser Deus. É isso que vai dizer a carta aos Filipenses, Diferente de nós, que às vezes nós temos um cargo, na sociedade, temos um ministério na igreja, temos um serviço na igreja, às vezes a gente se orgulha, a gente se incha, porque nós temos algum cargo, algum status. Não, Ele era Deus e Ele não se orgulhou de ser Deus, não. Mas o que Ele fez? Ele se esvaziou de si mesmo. Olha, se esvaziou. Somente uma pessoa que se esvazia de si é capaz de acolher Jesus. Então que nós possamos fazer essa experiência. Como que nós acolhemos Jesus? Nos esvaziando de nós mesmos, tirando de lado o orgulho, os instintos egoístas, a vaidade, sabe, a presunção, a autossuficiência. Tem gente que se enche demais. Vocês já viram pessoas inchadas demais?
Tem gente que se enche demais, se acha demais, e aí não dá para Jesus reinar. Não dá para Jesus ter espaço naquela vida. Tem gente que se acha capaz, né, de resolver tudo, né, e não busca Deus, não busca comunhão com Deus, acha que pode viver sem Deus. É assim, muita ousadia, né, da parte dessa pessoa. Então uma pessoa que se enche muito, ela não dá espaço para Jesus. Então que isso não aconteça conosco. Que nós possamos dar espaço para Ele governar a nossa vida, para Ele ser Deus de nossa vida, de nossa casa, de nossa família, sabe, da realidade que nos cerca. Este é o convite que nós precisamos fazer. Quando nós balançamos os ramos, dizendo hosana, ou seja, viva, né, salve, bendito que vem em nome do Senhor. Quando nós cantamos hosana e, hosana a, que não seja um teatro, sabe, essa canção, sabe, a nossa alegria, o fato de nós balançarmos os ramos nas mãos, né, manifestando aí fora publicamente a nossa fé, tem que ser a verdade do nosso coração. Tem que ser a verdade no nosso coração. Quando você balançou os ramos aí, né, quando você disse, bendito que vem o nome do Senhor, você está dizendo isso de coração? Ele é Senhor mesmo da sua vida, Ele pode fazer o que Ele quiser na sua vida? É sobre isso, gente. Acolher o Senhor é dar espaço para Ele ser Deus, para aceitar a vontade dEle. Nós aceitamos a vontade de Deus? Ou nós insistimos em fazer a nossa vontade? Como que você acolhe Jesus? É sobre isso que nós precisamos refletir e rezar na missa de hoje, no início dessa Semana Santa. Perceba, querido filho, querida filha, acolher Jesus é ter disponibilidade para Deus, é estar disponível. Se nós meditarmos a fundo o Evangelho de São Marcos proclamado lá fora, nós vamos ver que até a obra da criação, até a criação deu espaço para Jesus, se colocou à disposição de Jesus. O jumentinho, um jumento se colocou à disposição de Jesus, um animal, para carregar Jesus, para Jesus entrar em Jerusalém, para Ele cumprir a sua missão. Perceba, até um animal, o jumentinho que Jesus entrou montado nele, Ele deu espaço para Jesus na vida dele também. Olha que lindo isso. Até a obra da criação, os ramos, né, que o pessoal eles recolheram nos campos, os ramos serviram de tapete para Jesus passar. Olha que bonito. Os animais, os ramos, a obra da criação se colocou à disposição de Deus. E você e eu? Estamos disponíveis a Deus? Disponíveis aos irmãos? Disponíveis às necessidades da igreja? Disponíveis a quem precisa? Então perceba, é sobre isso, minha gente, que nós possamos colocar o nosso coração para Jesus passar. Assim como estender os ramos para Jesus passar, estender o tapete, não é? Como ramos, vamos estender a nossa vida para Ele, vamos estender o nosso coração, vamos nos humilhar diante do Senhor. É tempo de nos humilharmos diante de Deus, para que Deus se levante em nós, sabe? Para que a obra dEle, a vontade dEle aconteça em nossa vida. Tem gente que tem dificuldade de se humilhar diante de Deus, não é? Porque o mundo quer ver você derrotado, o mundo quer ver você aí no chão, o Senhor não. Ele nos pede, né, que nós possamos doar a nossa vida. Somos convidados a nos humilharmos diante de Deus para vermos a vitória na nossa vida, sabe? Para que nós possamos com Ele também proclamarmos a vitória da vida nova. Porque quem sofre com Ele, ressuscita com Ele, se alegra com Ele. Se morremos com Cristo, reinaremos com Cristo, diz a palavra. Agora, nós podemos olhar também para a cena do Gólgota, né? Para a cena da crucifixão. Lá, o pessoal trocaram Jesus por Barrabás. Que isso não aconteça conosco, né, gente? Quantas vezes nós trocamos Jesus por tantos Barrabás, representando a vida de pecado? Barrabás aqui representa o símbolo do pecado, não é? O povo trocou Jesus, né, trocou o justo trocou um justo por um culpado. Escolheram Barrabás. E você e eu? Quantas vezes nós escolhemos insistir no nosso pecado, né? Nem se confessa. Tem gente que tem até, né, dificuldade de se confessar, não reconhece esse pecador. Então, quantas vezes nós trocamos Jesus pelos nossos pecados, gente? Que isso não aconteça conosco, porque é essa atitude que não nos ajuda. Porque veja, Jesus, Ele foi a Jerusalém para dar sua vida em favor da humanidade, para nos dar a salvação, a graça da salvação, a vida eterna. Então que nós possamos acolher o Senhor para também contemplarmos com Ele a glória da ressurreição. E quem acolhe o Senhor pode, como profeta na primeira leitura de Isaías, quem acolhe o Senhor pode confiar plenamente nele.
Mesmo que venha a perseguição, a adversidade, assim como disse o profeta, o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Jesus confiou no Pai, por isso que ele foi fiel até a morte de cruz. Ele confiou, e nós confiamos no Pai, confiamos em Jesus. Porque a vida é exigente, não é? E a vida é feita de situações adversas, de problemas, de dificuldades. A vida não é fácil para ninguém. Agora, quando nós acolhemos Jesus verdadeiramente, quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor, quando nós deixamos Ele ser Deus, nós não precisamos temer nada nem ninguém. Como vai dizer São Paulo apóstolo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é isso, minha gente. Na liturgia de hoje, vamos acolher Jesus, vamos fazer diferente do que fizeram o povo diante da cruz, não é? Que trocaram Jesus por Barrabás. Vamos pedir que o Senhor possa ser Senhor de nossa vida, de nosso coração, do nosso pensar, do nosso sentir, que nós possamos pensar como o Senhor, sentir como o Senhor, para que nós possamos confiar nele na hora dos dias maus, na hora da tribulação, e ainda, por fim, aprender de seu exemplo de humildade, para que nós possamos proclamar a vida eterna que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Amém, minha gente? Com piedade, com fé e confiança, professemos a nossa fé.